É uma alegria estar aqui com vocês hoje nessa quarta-feira. Quem já me ouviu outras vezes sabe o quanto eu gosto das quartas-feiras, que eu sempre digo que é o meio da semana, é aquele momento da gente calcular a rota para o que precisa entrar no eixo. E hoje eu vou falar uma coisa mais especial. Eu acho que hoje é o dia da gente recalcular a rota da nossa existência. Depois de ouvir esse trecho da parábola dos talentos, o tema de hoje é: que fazeis de especial? Então vocês vão perceber que em termos de conhecimento, eu imagino que praticamente tudo que eu trouxer são coisas que todos nós aqui praticamente já sabemos. Mas o que nós estamos fazendo com isso? O que nós temos feito no nosso dia a dia com tudo que nós sabemos, com tudo que nós estudamos, com toda a capacidade que nós temos? Porque de que adianta a gente saber tanto se isso não virar algo na nossa vida real, se isso não for bom para quem está ao nosso redor e para a nossa felicidade? Então o convite dessa quarta-feira é recalcularmos a nossa rota e começarmos a partir de hoje a fazermos algo de diferente, algo de especial. E antes de começar a palestra exatamente, eu trouxe um vídeo para compartilhar conosco. É um vídeo bem conhecido, é uma história real, circulou muito pela internet. Eu imagino que muitos já tenham assistido. Quem já assistiu, peço licença para transmitir mais uma vez, porque eu acho que sempre vale a pena ouvirmos mais uma vez. Olá, pessoal. Eu queria dividir com vocês uma história que eu vi essa semana na internet que eu achei muito tocante. É uma história verídica que fala sobre um menino de 6 anos que sofria de leucemia, uma doença muito agressiva. E sua mãe, devastada, se recordou que uma vez, ao responder à pergunta que ela fez: o que você quer ser quando crescer? Ele respondeu: eu quero ser um bombeiro. Nós, como criança, temos muitos sonhos e a gente responde essa pergunta com coisas, às vezes, muito absurdas. Eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser polícia, sei lá, tantas coisas. Mas esse menino queria ser um bombeiro. E a mãe, se recordando desse desejo, ela ligou para o corpo de bombeiros local e conseguiu conversar com o comandante da corporação e pediu a ele se o menino pudesse, por exemplo, dar uma volta no quarteirão do carro de bombeiros. Seria muito bacana realizar um pedacinho desse sonho dele. Ao que o comandante respondeu: nós podemos fazer mais do que isso, senhora. Só por favor, traga ele aqui às 7 horas da manhã, na próxima sexta-feira. E, por favor, me peça as medidas dele. Nós vamos mandar preparar uma farda, um capacete, e botas, inclusive. E assim foi feito. Às 7 horas da manhã, o menino chegou na corporação e foi super bem recebido por todos. Comeu no refeitório dos soldados do fogo. Atendeu a 3 ocorrências, um foi dentro do carro-pipa, outro foi no carro dos paramédicos, outro no comandante. O menino ficou tão feliz com tudo aquilo que aconteceu nesse dia glorioso que teve uma sobrevida, viveu por mais alguns meses. Porém, um dia, os médicos comunicaram à mãe que os sinais vitais dele estavam muito fracos. Então a mãe chamou a família para que estivessem próximos dele, para que pudessem se despedir do menino. E ele reclamou de ligar lá no quartel para saber se algum doutor poderia visitá-lo. Ao que o comandante respondeu: senhora, nós podemos fazer mais do que isso. A senhora, por favor, deixe a janela do quarto do menino aberta e
Você está disposto a fazer mais do que lhe é pedido? Nós não vivemos sozinhos, nós sempre estamos dependendo de outras pessoas ao nosso redor. O trabalho, a família, os amigos, os vizinhos, volta e meia, nós somos solicitados a atender um pedido, uma ajuda de alguém. E vice-versa, você também precisa da ajuda dos outros. Será que a gente está disposto a fazer um pouco mais do que te é pedido? Isso é de um valor imenso para uma sociedade. Porque o pior que a gente pode perder na vida é aquilo que morre dentro da gente em vida. É muito louco isso. Pior do que querer fazer e não poder, é poder fazer e não querer. Vamos tentar fazer o melhor da gente. Vamos tentar fazer um pouco mais do que nos é pedido. Porque quem não vive para servir não serve para viver. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Um olhos, um queijo, um abraço e um beijo. Até semana que vem. Queria até me desculpar, eu sempre me emociono quando eu vejo esse vídeo, mas é esse o convite da noite, sabe? O que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é o principal dessa história, é que aqueles bombeiros, eles estavam na profissão deles. Eles estavam onde Deus os plantou. E na maioria das vezes eu percebo que a gente quer buscar alguma coisa. A gente quer buscar fazer o bem em algum lugar. A gente quer ficar procurando alguma coisa. E não é isso. A gente tem que fazer diferença no nosso dia a dia, onde a gente está. É no nosso trabalho, é na nossa casa. A gente fica buscando fora. E não é isso que é necessário. O convite de Jesus para nós é que todos os dias nós façamos algo de especial na nossa vida, onde nós já estamos. Esse tema que fazer de especial, ele já apareceu para mim em vários momentos diferentes, sabe? Em alguns evangelhos no lar. E confesso para vocês que toda vez que ele aparecia, eu falava assim, não, agora vai. Agora eu vou me dedicar, agora eu vou dar atenção para isso. Mas aí na correria do dia a dia a gente acaba se envolvendo com outras coisas, com outros assuntos, e isso vai passando. E eu comecei a estudar algumas histórias como essa. Por isso que eu quis trazer para compartilhar com vocês, porque eu decidi que agora eu vou começar a fazer diferente de verdade. Eu imagino que alguns de vocês aqui conheçam o Vansan, que é aquele cantor. Ele é cantor de profissão, ele faz voz e violão, e ele faz palestras espíritas cantadas também. Ele veio aqui? Então a maioria já conhece. Em uma das palestras dele, o Vansan conta uma história que tocou muito no meu coração. Ele disse que ele estava cantando num restaurante durante a semana, então era um trabalho dele, ele não estava num trabalho numa casa espírita. E aí era durante a semana, tinham poucas mesas assim, e aí, a hora que a última mesa estava para fechar a conta, assim, entrou um moço sozinho nesse restaurante. E essa mesa que estava fechando a conta foi embora, e esse moço ficou lá. Ele cantou o resto da noite para essa uma pessoa. E dentro dele veio aquele sentimento assim, poxa, queria ir para minha casa, né? Estou aqui cantando para uma pessoa. E o moço ficou até a hora que ele parou. Então ele teve que tocar até o horário combinado, acho que era meia-noite. Quando ele parou, esse moço veio conversar com ele. E disse para ele o seguinte: eu queria dizer para você que eu entrei aqui porque eu passei aqui pela rua e eu ouvi a sua música. E eu já tinha tudo preparado para como eu ia tirar minha vida hoje. E isso só não aconteceu porque eu ouvi a sua música e eu entrei aqui.
Então é um outro exemplo de quem estava no exercício do seu trabalho, da sua profissão e salvou uma vida. E é isso que nós fazemos todos os dias, mas na maioria das vezes nós não percebemos. Então esse é o convite, sabe? Que a gente possa valorizar mais as nossas atitudes, as nossas ações, porque nós fazemos muita diferença. Jesus... Não, só vou compartilhar no final, né? Tá, obrigada. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que está nos versículos de 44 ao 48, nos fez esse convite. E essa frase foi reproduzida por Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas, de Jesus. Olha o quanto a gente tem que fazer algo de especial. Jesus nos diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? O que estareis fazendo de diferente se saudardes unicamente os vossos irmãos? O que fazeis de especial além de todos os outros? Então esse é o convite de Jesus, lá no Sermão do Monte, conversando com os discípulos e com todos que o seguiam. Ele nos convida a mudar nossa perspectiva, a mudar nossa maneira de olhar. Jesus nos propõe essa reflexão para que nós verdadeiramente sigamos os ensinamentos dele para fazermos a diferença aqui nessa existência. Vou contar para vocês uma história que também é verdadeira, que Divaldo costuma contar nas suas palestras. É um contexto lá da Polônia, na década de 30, foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. A Polônia, naquela época, ela recebeu influência de muitos povos. Naquela época, lá tinham alemães, russos, judeus, cristãos. Em uma pequena aldeia, destacavam-se duas pessoas que eram muito importantes. Uma delas era um rabino, era o rabino Samuel. E a segunda era um senhor muito respeitado, que o nome dele era Miller. E ambos moravam nessa pequena aldeia da Polônia. E o rabino Samuel era um ser mais evoluído, uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida. Ele não se importava com essas diferenças entre cristãos, judeus, políticos, raças, enfim. E conta que ele era uma pessoa que fazia longas caminhadas e conversava com todo mundo e falava bom dia. E era aquele bom dia que você sentia aquela energia que realmente era um desejo que o dia fosse bom mesmo. Só que o Sr. Miller era cristão e para ele não poderia conversar com o rabino. Mas mesmo assim o Sr. Miller toda manhã quando passava por ele desejava bom dia. E o Sr. Miller não respondia. E o rabino continuava falando bom dia. E o tempo foi passando, até que um dia o Sr. Miller fez assim, acenou. Passou mais um tempo, ele começou a tirar o chapéu para o Sr. Miller, para o rabino, quando ele cumprimentava. Até que um dia ele disse bom dia. E aí eles até começaram a conversar, trocaram algumas palavras, e o tempo passou, a Segunda Guerra avançou, e o rabino foi separado da sua família. A esposa e os filhos foram para um campo de concentração e o rabino foi para o outro. E conta que quando ele chegou de trem, que ele desceu do trem, tinha um general lá na frente, assim, tinha uma fila com todos que desciam do trem. E esse general ele direcionava. As pessoas que ele encaminhasse para um lado eram mortas na hora. Dava para ouvir os tiros já do trem. E as pessoas que ele direcionava para o outro lado iam para os trabalhos forçados, mas não seriam mortos naquele momento. E aí conta que quando o rabino desceu ali, ele sentiu uma angústia muito grande. Ele falou, poxa, quem é essa pessoa que tem o poder de decidir a minha vida agora, né? E ele vai caminhando, quando ele chega bem pertinho, ele tem a coragem de levantar os olhos, e aquele general era o Sr. Miller. E quando ele olha e fala, bem baixinho para os outros generais não ouvirem, bom dia, Sr. Miller, ele direciona ele para o lado daqueles que não seriam mortos naquele momento. Então, gente, é claro que ele nunca
nunca falou aquele bom dia imaginando que pudesse salvar a vida dele. Ele nunca falou aquele bom dia pensando que ele teria alguma recompensa. Mas eu imagino assim, cada um de nós, quando a gente fala um bom dia para alguém e a pessoa não responde uma vez, não responde a segunda, a gente fala a terceira? Por que a gente permite que a atitude do outro mude o que nós temos para oferecer? Não é verdade? Porque foi exatamente o que o Rabino não fez. Ele tinha um bom dia, ele tinha aquela energia do bem para emanar. E ele não permitiu que a atitude do Sr. Miller de não responder tirasse isso dele. Então esse é um outro convite para nós, uma outra história real de alguém que fez a diferença, que não permitiu que a influência do outro mudasse a sua atitude. E nós espíritas, nós temos muito conhecimento, né? Nós temos conhecimento das leituras, das palestras, dos seminários, nós temos muito conhecimento teórico e nós temos muita capacidade dentro de nós. E na maior parte das vezes nós não usamos quase nada disso. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que é a psicografia do Chico, no capítulo 60, que o título é exatamente esse, o que fazer de especial. Ele elenca 12 conhecimentos que nós espíritas supostamente já temos. E eu trouxe aqui para ler para a gente mesmo. Vocês vão ver que não tem nada de novo. Não tem nada de novo no conhecimento, na nossa mente. Mas e no nosso coração? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes do dia a dia. Nós vivenciamos isso exatamente? Vamos pensar? Vamos lá. Conhecimento número 1. A vida prossegue vitoriosa após a morte. Quem que está aqui que não acredita na vida após a morte? Só que se nós realmente acreditamos que a vida prossegue após a morte, por que nós vivemos nessa ansiedade maluca que a gente vive? Será que a gente realmente acredita nisso? Por que a gente vive tão alucinado, querendo saber do futuro? Por que a gente vive tão atropelado com tudo se a gente sabe que a nossa verdadeira existência não é aqui? Não é verdade? Ensinamento número 2. Nós estamos na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que nos é necessária. Quem de nós aqui não sabe o que é uma escola? Que nós estamos estudando, aprendendo, que nós vamos errar, porque nós estamos num processo de evolução. Todos nós sabemos, não é verdade? Ensinamento número 3. O corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia. Nós também sabemos disso. O número 4. Os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Ensinamento número 5. A dor é o estímulo às mais altas realizações. Por que nós ainda relutamos em aprender no amor e insistimos só em aprender na dor? Quantas oportunidades a gente tem de aprender no amor, aprender uma convivência leve, feliz, e muitas vezes tem que vir uma doença grave para nos parar, para aí a gente aprender, não é verdade? Ensinamento número 6. A nossa colheita futura se verificará de acordo com a nossa sementeira de agora. Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos, quem já não sabe disso? Mas por que a gente não vive no presente? Ou a gente vive se lamentando pelo passado, ou a gente vive ansioso pelo futuro. Só que a gente não para pensar que o meu futuro depende do que eu faço hoje. Então hoje é o dia mais especial que eu tenho na minha existência. É no hoje que a gente tem que trabalhar. Porque eu trabalhando no bem hoje, o meu futuro vai ser brilhante, não é verdade? O número 7. A luz do Senhor clarear-nos aos caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Gente, isso nós espíritas não podemos ter dúvida. Quantos casos que a literatura nos traz de espíritos que encarnaram com provas gravíssimas e pelo merecimento do trabalho aqui no bem, muitas vezes lá no final da existência perdia só a pontinha do dedinho de tanto que se dedicou no bem. Então nós não podemos duvidar disso. A espiritualidade está do nosso lado o tempo todo, só esperando que a gente aceite a ajuda.
Somos nós que bloqueamos, com os nossos pensamentos negativos, com as nossas atitudes de inveja, de arrogância. A gente não permite que a espiritualidade haja em nós. Então nós não podemos duvidar disso. O trabalho no bem, no presente, é a maior bênção que nós temos. Ensinamento número 8. Toda oportunidade... Essa foi a última que eu falei, né? 9. Ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas em missão de aperfeiçoamento. Nós pedimos para estar aqui nesse momento de transição, nesse planeta de provas e expiações. Nós pedimos para estar aqui. Então nós não estamos aqui em férias. Nós estamos aqui para estudar, para trabalhar, mas isso não significa que a gente não pode aproveitar o caminho, que a gente não pode aproveitar o processo, que pode ser leve, que pode ser alegre, que pode ser iluminado. Nós vamos trabalhar muito, mas com alegria, com gratidão. Ensinamento número 10. A justiça não é uma ilusão e a verdade surpreenderá toda a gente. Eu fico muito triste, principalmente comigo, quando eu não sou um bom exemplo. Quantas vezes nós espíritas, que temos todo o conhecimento que nós temos, de certa forma, indiretamente questionamos Deus. Quando a gente vê um bebezinho que nasce, às vezes, com uma deficiência muito grave, algo desse tipo. Quantas vezes, mesmo sabendo que aquilo é uma questão da lei de causa e efeito, quantas vezes a gente não dá o exemplo? Quantas vezes a gente não mostra que aquilo é algo bom, é para o benefício daquele espírito? Ensinamento número 11. A existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E o último, os atos, as palavras e os pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Nós não podemos esquecer de cuidar dos nossos pensamentos. Orai e vigiai a todo momento. Joana nos diz que nós somos um sol. Ela diz: há um sol brilhando dentro de ti. Quando Joana compara a luz que nós temos dentro de nós com o sol, ela diz a presença do Cristo no seu coração. Gente, o sol é a luz mais intensa que nós conhecemos hoje aqui encarnados na Terra. Se é essa luz que nós temos, o que falta para ela florescer? O que falta para permitir que esse bem todo saia de dentro de nós? E Joana, ela não vou dizer que ela é cruel, mas ela é cirúrgica nas palavras dela, né? Ela diz que o que nos falta é vontade. Difícil ouvir isso, né? São palavras de Joana de Ângeles. E uma coisa aqui que eu queria ressaltar, que é muito importante. Qualquer luz externa, quando a gente tampa, a gente faz sombra. A luz que existe dentro de nós, ninguém pode fazer sombra. Se a nossa luz não está emanando, é porque são os nossos pensamentos, é a nossa psique que apaga a nossa luz. Ninguém consegue interferir na nossa luz, como a gente interfere em uma luz externa. Então nós somos responsáveis por emanar isso que nós temos de bom, por deixar isso tudo brilhar. Que essa vontade que Joana diz que nos falta, possa aparecer cada vez mais em cada um de nós. E hoje é uma noite de histórias, vou contar mais uma história de Chico, porque eu adoro as histórias de Chico. Essa história está descrita no livro Os Lindos Casos de Chico Xavier, que foram compilados por Ramiro Gama. Então ele conta que Chico gostava muito de animais. E Chico tinha vários cães, mas tinha um que se destacava muito. Ele era um cachorrinho todo com deficiência, ele mancava, então por onde ele passava ele ia fazendo bagunça, sabe? Ele derrubava um pote de água, ele derrubava um pote de comida, ele derrubava as coisas de enfeite que o Chico tinha. E o Chico era funcionário público, trabalhava o dia todo, à noite trabalhava nos trabalhos espíritas, né? Então ele chegava em casa de madrugada, ele tinha que arrumar toda aquela bagunça que aquele cãozinho tinha feito, cuidar dos outros cãezinhos também,
Dormia muito tarde, acordava muito cedo para começar tudo de novo. E uma irmã dele estava muito incomodada com isso, porque Chico teve umas fases de saúde muito debilitada. E aqui eu quero chamar a atenção de cada um de nós. A intenção dela foi muito boa. O que ela queria? Que Chico tivesse mais tempo para repousar, para descansar. A ideia dela era só essa, tá? E aí ela entendeu que aquele cachorro dava muito trabalho para o Chico. E aí um certo dia ela teve a brilhante ideia de envenenar o cachorro, porque já que o cachorro estava atrapalhando a vida do Chico, se o cachorro não existisse mais, o Chico não ia ter tanto trabalho. E assim ela faz. E um dia Chico chega e conta que foi o tempo só do cachorrinho olhar para ele, assim, olhar nos olhos, com aquele olharzinho de gratidão, abanar o rabinho, e ali ele se vai. E o Chico ficou muito triste. E quando o Chico descobriu que a irmã que tinha feito isso, aí ele ficou muito magoado, muito mesmo. E conta que uma névoa ficou ao redor de Chico por essa mágoa, esse sentimento que ele alimentou por essa situação. E aí um dia Manuel chega para conversar e fala: Chico, não dá mais. Você emanando essa mágoa toda, essa revolta, você está atrapalhando o nosso trabalho. Essa névoa em volta de você não permite que a gente chegue até você. Você precisa resolver isso. Aí Chico falou: mas Emmanuel, eu tô triste e tal. Ele falou: Chico, você conhece o Evangelho. O que o Evangelho diz? Faça o bem a quem te fez mal. E aí eu fico imaginando, né, Chico olhando e falando assim: oi? Tipo, ele já sabia daquilo, mas como é que ele ia fazer aquilo com aquela dor toda? E o Emmanuel falou assim: se vira. O Emmanuel era duas palavras também, né? Se vira. É com você. E aí Chico entra em pressa e tal, passa uns dias, e aí ele descobre que a irmã dele precisava de uma máquina de costura. E máquina de costura naquela época era muito mais caro do que hoje. O salário do Chico não era um salário expressivo. Ele vai lá, compra a máquina de costura, e quando ele, parcelado em várias vezes, e quando ele chega para entregar para a irmã dele, conta que a hora que ela viu aquela máquina, viu o Chico chegando no portão da casa dela com aquela máquina de costura, ela emana uma alegria tão grande, uma gratidão tão grande, que naquele momento aquela névoa se desfaz, aquela névoa da mágoa do Chico. Então, o que eu queria trazer para a gente? Se para o Chico foi muito difícil, imagina como é que é para a gente. Mas se Chico conseguiu, a gente também consegue fazer algo a mais, fazer algo de especial. Eu fico imaginando a gente no grupo da família, né? Ao invés de tentar resolver colocando mais fogo, fazendo aquela chama inflar. Não é assim que a gente faz? É isso que a gente faz. Quando acontece alguma coisa com a gente, raríssimas vezes a gente entra em prece esse equilíbrio. Normalmente a gente esparrama. Então que esse exemplo de Chico fique dentro de nós, para que uma próxima vez a gente saiba que é possível. É muito difícil, mas é possível. E uma última história, para a gente ir caminhando aqui para o final. Essa história também me inspirou a trazer esse tema. Foi um filme que eu assisti no cinema há uns 2 meses, também é uma história real. Eu trouxe o trailer para mostrar para vocês. Espero que quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. O filme chama One Life, Uma Vida. Ele conta a história de Nicholas George Winton. Ele foi um corretor da Bolsa de Valores britânico que ajudou a resgatar crianças judias que estavam para serem mortas pela Alemanha nazista durante o Holocausto. Ele fez uma viagem de férias. Nessa viagem de férias ele se deparou com essa situação e ele liga para o trabalho dele, avisa que ele não vai voltar, e ele começa a mobilizar muitas pessoas para ajudarem. No começo foi muito difícil, mas os amigos ajudaram, a mãe ajudou, a família ajudou, o pessoal do consulado começou a ajudar. Ele conseguiu salvar 669 crianças. E fizeram muitas exigências para ele. Para levar essas crianças para a Grã-Bretanha, eles exigiram que cada criança tivesse uma família adotiva permanente. Não era alguém que cuidaria delas temporariamente, não, tinha que adotar mesmo, fazer o documento. Todas as crianças tinham que ter documentação e uma quantia em valores que, se fosse hoje, seria alguma coisa em torno de R$50 mil por criança. Era muito dinheiro. E ele mobilizou tanta gente
que ele conseguiu salvar 669 crianças. O primeiro trem que ele levou tinham 20 crianças. O último, que seria o nono, era para ter 250 crianças, mas esse foi interceptado e não conseguiu chegar. Os alemães acabaram tirando esse trem da rota e não deixaram que as crianças prosseguissem. Mas o que é mais interessante dessa história é que por 50 anos ninguém soube, só quem participou com ele que sabia. Nem a moça que casou com ele sabia dessa história, que ele tinha feito tudo isso. Ela descobriu um dia que ela foi limpar um armário e achou um livro, que eram os registros que ele tinha feito. Tinha a foto das crianças, a cidade de origem, a data de nascimento, e aí que ela descobriu. E ela entrega esse livro para uma historiadora. Essa historiadora mostra para uma apresentadora de TV. É um programa bem conhecido de televisão da BBC que chama That's Life. E aí essa apresentadora reúne na plateia todas as crianças que ela conseguiu, adultos já, né, que foram as crianças que ele salvou. Ele está sentado no centro, e aí, em algum momento do programa, ela diz assim: quem aqui deve a vida a Nicholas George Winton? E as pessoas vão se levantando uma por uma. É uma cena muito emocionante, tem a cena real no YouTube, e aqui eu trouxe o trailer do filme. Quem puder, assista. É uma história de vida, é uma lição de vida, e o principal, vocês vão ver que tem um momento que alguém diz assim para ele: por que você acredita, por que você tem tanta fé em pessoas comuns? Ele diz: porque eu sou uma pessoa comum. E cada um de nós aqui é uma pessoa comum. Então que seja uma história que possa nos inspirar para que nós, pessoas comuns, possamos fazer a diferença. Porque nada começa grandioso. Tudo começa com um passo, com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, e aquilo cresce. O Sandro Klinge, ele, numa palestra dele, ele trouxe uma referência muito interessante que dessa forma eu nunca tinha ouvido, então eu vou compartilhar com vocês. Ele diz que quando a gente diz: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, normalmente a gente fala assim: ah, porque o sal é aquilo que dá sabor, né? A gente vai por essa linha. Ele trouxe uma outra perspectiva. Ele diz que o sal dá sede. O sal dá sede. E qual que foi o convite dele na fala dele para nós? Que as nossas atitudes sejam tão intensas, tão vibrantes, que tragam sede nas pessoas ao redor. Que elas tenham sede de fazer algo parecido com o que a gente faz. Eu nunca tinha ouvido por essa ótica, eu achei muito interessante, então eu quis compartilhar com vocês. Vou colocar o trailer do filme, tá? Porque eu acho que talvez eu possa ser útil. Eu preciso
aliyekonazungumza. Gratidão por compartilharem essa noite comigo. Desejo que essas histórias nos inspirem, que cada um de nós possa sair daqui hoje diferente de como chegou, com essa vontade de fazer um pouco mais do que nos é pedido. Desejo a cada um de nós muito amor, muita paz e muita luz.